Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de mais um dos chabutês da editora Pipoca Nanquim. Sim, dessa vez Purgatório, material que já saiu tem algum tempinho, mas enfim, né? É agora que o Barba conseguiu ler e é agora que saiu o programa. Mas material saiu com todo aquele acabamento espetacular da editora Pipoca Nanquim, capa dura, com um ótimo efeito touch aqui, com a lombadinha redondinha, bem de livro mesmo. Aqui dentro a gente tem 200 e pouquinhas páginas, 202 ou 204 páginas, em papel offset, todas coloridas, tá? Trazendo uma história fechada, obviamente, ao preço cheio de R$120. Nesse momento que eu fiz a busca aqui para saber quanto tava preço cheio sem desconto, mas vocês sabem. Tem alguém que aqui embaixo sempre dá uma olhada, tiver com descontinho bom, se tiver interessado, usa o link do Barba e pega a edição, tá? Chaboté, cara. Chaboté é um autor que a gente ouve muito falar, né? A gente que está no meio dos quadrinhos, buscando informações do que eu vou ler, o que eu vou comprar, a gente ouve bastante. Pipoca Nanquim foi pioneira de trazer o cara e trouxeram já vários materiais, como a gente sabe, é um Chaboté por ano. Eu tive até agora só uma experiência com ele e foi uma experiência extremamente positiva para mim. Eu sei que é um material que não agrada a todo mundo, mas eu adorei Henri Désiré Landru, tá? Tem review aqui no canal, como sempre, e eu achei uma obra totalmente diferenciada. Eu curti muito o trabalho que ele fez na narrativa, tanto visual, tanto a parte do desenho dele, estava funcionando muito bem, na minha opinião. E eu também curti muito a história que ele contou pra gente. Então, eu adorei o material, eu sei que tem muita gente que não curte e tal, mas eu adorei. E fora isso, eu tenho o Moby Dick que eu ainda não li, e eu não tinha lido mais nada. Tava naquela expectativa de pegar uma história que realmente me chamasse a atenção e tal. E aí eu vejo, Purgatório, com essa capa aqui, falei, a hora é essa? Vou ler um novo Chaboté. E aí fui né, a gente cria uma expectativa do material. Ele tem um nome, o material anterior que eu li, eu achei muito bom. E quando eu me deparo com o material aqui propriamente dito, eu tenho aqui algumas ressalvas sobre ele, tá? Purgatório conta a história de um rapaz que tá tentando iniciar, assim, iniciar uma independência financeira. Ele ainda é uma pessoa que não tem, que ele não tem um grande poder econômico, ele não tem posses e tudo mais, mas ele tá numa virada de momento da vida dele. Ele recebeu de herança uma casa de uma tia e tal, então ele arrumou um lugar para morar. É bom que ele não precisa pagar aluguel e tal. Tem um lugar para morar legal agora. E ele consegue, com os investimentos dele, comprar ali um computadorzinho e tudo mais. E, eu tenho meu próprio lugar para trabalhar agora, dentro da minha própria casa, que eu não pago e tal. Tudo ótimo, tudo perfeito. Mas as coisas não vão ser exatamente dessa forma, tá? Esse rapaz que tem sonhos, esse rapaz que espera que aconteçam algumas coisas boas com ele, né? Mostra que num piscar de olhos nossa vida pode mudar drasticamente. A gente pode chegar ao ponto de perder tudo, né? E esse é um grande ponto do quadrinho. Acho que esse é um ponto bem interessante pra gente refletir, que, cara, por mais que as coisas estejam muito boas ou muito ruins, elas podem mudar. A gente tem que ir vivendo dia a dia sem criar grandes expectativas negativas sobre o futuro, porque a gente pode ter coisas muito melhores chegando ali na frente. E a gente também tem que estar sempre vivendo ao máximo aqui, aproveitando esse momento bom, porque a vida, infelizmente, é assim. Ou felizmente, e as coisas realmente podem mudar do nada. E esse rapaz vai ter um grande revés, que eu não vou entrar em detalhes, mas ele tem um grande revés que vai mudar tudo na vida dele até o ponto, obviamente, dele morrer. E o Purgatório tá falando sobre isso, né? Então a gente tem a morte desse rapaz e como é o pós-vida dele, com essa vida tão cheia de pendências e com tanto sofrimento na reta final. Ele vai receber essa missão de tentar reverter, digamos assim, o quadro dele, ganhar uma possibilidade. Ele tá num limbo, tá? Nesse momento que ele morre, ele não tem o suficiente para ir para o paraíso, mas ele também não tá a ponto de descer para o andar de baixo, né? Então ele tá ali no meio e ele recebe uma missão, tá? Dentro ali do Purgatório, ele recebe uma missão, ó. Se tu cumprir a tua missão, a gente pode quebrar o galho para tu e tu pegar o elevador e subir. Mas senão tu vai descer essa escada aí. E aí, meu irmão, um abraço. E a gente vai acompanhar, então, ele tentando descobrir e fazer essa grande missão enquanto pós-vida dele.
seguindo esse material, tá? Isso, cara, poderia ser muito legal, tá? Essa premissa é interessante, esse pós-vida é interessante, essa ideia dele continuar vivo, agindo e tentando ali mudar alguma coisa para ele realmente melhorar, para ele realmente se tornar uma pessoa, mesmo depois de ter morrido, se tornar algo melhor e ir para um lugar melhor. Isso é muito legal. Só que eu vou ser muito sincero com vocês, tá? Embora eu ache que o quadrinho tem pontos bem legais, eu vou ter que fazer essa comparação. Cara, é Ghost isso aqui. Todo mundo já viu o filme do Ghost? Já. É Ghost. E esse é uma grande decepção, se tornar simplesmente um Ghost. Ele simplesmente é um fantasma que está ali agindo contra aquelas pessoas que fizeram mal a ele e tudo mais, e tentando melhorar alguém ali para ele ter uma redenção e ir pro paraíso. Chegou uma hora que eu falei, cara, eu tô lendo Ghost, cara. É um filme legal? Quando eu tinha 10 anos eu assisti o filme lá, e a Whoopi Goldberg lá, com o cheque que ela não queria passar, eu me diverti, tudo mais. Mas, cara, nunca mais vi Ghost. Quer dizer que o quadrinho é ruim? Não. A minha ótica, a minha percepção foi essa. Mas é Ghost. Tá? Eu acho que o quadrinho tem seus pontos. Eu acho que isso não desqualifica o Chaboté pra mim. Tá? Da mesma forma que trocentos outros roteiristas e sejam diretores de cinema, eles produzem alguns materiais que são num nível assim completamente surreal e fantástico. A gente fala, cara, porra, isso daí é absurdo. E eles produzem outros que eu falo, é legal. Que é o que eu acho do Purgatório. É legal, é um quadrinho legal. E ponto. Tá? Não vou ficar enaltecendo. Não me divertiu tanto e não me surpreendeu tanto quanto foi o Henry. Tá? Pretendo o mais breve possível ler o Moby Dick para eu tomar um outro rumo com relação à minha expectativa. Não perdi a vontade de conhecer outros materiais dele. Não foi aquilo, cara, isso aqui é horrível, porque eu já tive uma ótima experiência de falar, cara, e ainda mais que esse é um trabalho mais antigo. É um dos trabalhos bem antigos dele. Então, o Henry é um material muito mais recente. Falo, porra, mais recente eu gostei pra cacete. Mais antigo, tudo bem, o cara tava pegando um ritmo, tá? Mas eu senti demais mesmo a vibe Ghost. E outros filmes que a gente já, que eu não vou lembrar agora pra citar, mas eu já fiz isso também em outros lugares. E a forma como foi feita pouco agradou, cara. Pouco funcionou. Uma outra coisa que me incomodou é que, embora eu tenha curtido essa ideia de, cara, pode dar tudo errado na tua vida, tá? Fica parecendo muito aquele filme Trocando as Bolas. É o filme com Ed Murphy e com o ator de Caça-Fantasma, eu não lembro agora o nome dele. Em que um é um cara rico da Bolsa de Valores e tudo mais, e o Ed Murphy é um mendigo, e aí dois ricaços falam assim, porra, vamos arruinar a vida desse cara aqui, botar o Ed Murphy no lugar, uma aposta boba deles. Um filme que talvez vocês tenham visto na sessão da tarde. Esquece a parte do Ed Murphy e tudo mais. Mas é só a questão de que tudo dá errado para aquele cara e ele vai à falência total e vira um mendigo depois dele ser rico, assim, da noite pro dia. Acho que esse ponto do quadrinho é interessante, mas eu não curti muito o quão ruim eram todas as pessoas em volta dele. Tudo bem que ele se meteu numa espiral de problemas, tá? Essas coisas realmente acontecem, você pode ter grandes tragédias, que foi o que aconteceu aqui com ele, isso é totalmente normal, e você não ter assistência, você ir se afundando cada vez mais, tá? É possível que isso aconteça, mas a forma como as pessoas envolvidas na história dele, elas são tão ruins, cara, eu achei isso uma forçação. Acho que dava para ele ter essa queda ao fundo do poço de uma maneira mais natural, de uma maneira não tão, talvez maniqueísta, tá? Porque realmente todo mundo que estava envolvido que poderia de alguma forma ajudar ele, mesmo que minimamente, as pessoas eram muito mais. Todo mundo tinha atitudes muito ruins. Tem personagens que são ruins demais. Lógico que essas pessoas existem, lógico que você pode construir um vilão, mas todo mundo ser tão complicado assim, tão ruim assim, o negócio precisa ser tão drástico. Então eu achei algumas forçações de barra muito grandes que eu não gostei. Tá? Essa parte eu não gostei. Então eu tenho uma parte que eu gosto de alguns elementos, eu gosto de alguns conceitos, eu não gosto nem um pouco de outros, e eu tenho uma narrativa que é Ghost, do outro lado da vida.
acaba que se torna um quadrinho bem mediano, tá? Quase posso usar a palavra decepção. Não vou usar porque eu não fui ler com tanta expectativa assim. Embora eu tenha lido o Henri Désiré, eu falei, porra, é o meu segundo quadrinho só do Chaboté. Deixa eu ver qual é. Então não tive essa decepção toda e não chegou ao ponto de eu dizer, eu nunca mais vou ler esse cara porque esse cara é um bosta. Não. Em breve pego outro material sem nenhum problema para dar uma conferida. Mas esse daqui realmente eu achei um pouco abaixo. Quer dizer que você não vai gostar? Quer dizer que o material é ruim? Não quer dizer nada disso. Quer dizer que a minha experiência com ele foi baixa. E acho que isso é um ponto sempre interessante para a gente frisar aqui, que nem sempre eu friso no final dos programas, mas aqui é um programa da experiência de leitura do Barba, tá? Não estou dizendo que o material é bom ou que o material é ruim, tá? Não, existe sim essa possibilidade, tá? Mas aqui não é o caso. Eu estou dizendo que a minha experiência, a minha leitura encontrou essas barreiras, encontrou esses pontos positivos, mas encontrou alguns negativos que me fizeram ter uma avaliação de não foi tão bom quanto eu esperava, tá? Acho que esse é o ponto. E tem mais um ponto negativo? Tem, infelizmente tem. Eu não curti a arte, cara. Embora Chaboté seja um puta desenhista, ele tem quadrinhos inteiros sem um balão de diálogo e consiga conduzir toda uma história sem texto, sem fala, eu acho que aqui está muito aquém das capacidades dele. Achei a arte bem mediana, tá? Bem mediana, não curti. Enfim, achei um material... Acho que tem algumas coisas bem legais, mas eu achei pouco inspirado, entendeu? Achei um material pouco inspirado. A paleta de cores é monótona, talvez... Estou exagerando? Talvez é que dentro do conceito que ele fez, tá? Um ponto que é legal, que é justamente esses espíritos que estão no purgatório fazendo essas tarefas para tentar mudar o seu estado, eles têm um contraste de preto e branco para cores. Então, dizer que o quadrinho... Lógico que o quadrinho podia ser preto e branco, esse destaque ser feito de uma outra forma, tá? Talvez se o quadrinho fosse em PB fosse melhor. Mas eu não curto muito as cores aqui, não. E até, cara... O final até funciona, tá? Embora fosse bem previsível, mas ele tem até um final que funciona. Mas ainda assim, é um material... nota 6, tá? 6. Eu nunca dou nota aqui, acho que é a primeira vez que eu dou nota no quadrinho. Pra você ter ideia da minha vibe. Não é um lixo, não é uma bosta. É nota 6. É legal. E ponto, tá? Mas foi isso. Beleza? Curtiu o programa? Me diz o que você achou. Você leu o Purgatório? Me diz o que você achou desse material. Você já leu os outros Chabotés? Me dá o ranking do que você acha aí deles, tá? Escreve pra mim. Eu vou acabar lendo o Moby Dick logo pra eu ter uma terceira... Aí eu tenho a terceira opinião, né? Já li 2, um que eu gostei muito, o outro que vão ver o Moby Dick. Aí pode ser que minha nota suba de novo pra cacete. Nesse momento virou uma nota 5. Tá? Mas diz pra mim o que você achou desse material e do que você acha do Chaboté, o que você acha desses materiais. Fala pra mim que a gente bate um papo. Se você curtiu o programa, cara, deixa o likezinho. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Espero que você tenha curtido essa vibe de bate-papo, sem roteiros, não tem nada disso aqui no canal. Tá? A ideia é realmente eu bater um papo com vocês e trocar uma ideia a respeito de como eu me senti lendo. Tá? Não são quesitos altamente técnicos com notas de escola de samba e dividido em categorias. Cara, nada disso. Se tu me encontrasse na rua, numa banca, batesse um papo comigo e perguntasse o que tu achou, a gente ia ter uma conversa mais ou menos dessa. E é por isso que eu faço esse programa, cara. É para conversar com vocês sobre quadrinho. A ideia é conversar sobre quadrinhos. Então escreve aqui pra mim, se inscreva no canal, ative a notificação do sininho, se inscreva lá no Insta. E se você for comprar esse quadrinho, ou outros Chabotés, ou outros materiais de Pipoca e Nanquim, use o link do Barba que tá aqui embaixo. Você ajuda também o trabalho aqui do canal. Beleza? Então foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.